Se você é fã de My Little Pony, já deve ter perdido algumas noites de sono tentando encontrar respostas para mistérios que nunca foram e provavelmente nunca serão desvendados. Fala, gente bonita, eu sou a Mia e tem um assunto que nunca foi explicado na G4 de My Little Pony, é a transformação da princesa Luna em Nightmare Moon. Quer dizer, todo mundo conhece a clássica história da Alicórnio revoltada com os dias ensolarados que acabou se transformando numa versão mais sombria e poderosa de si mesma e jurou acabar com o amanhecer para sempre e espalhar sua noite eterna por toda a Equestria. Mas de onde exatamente veio essa magia tão maligna? Será que Luna só usou o poder de Alicórnio que ela naturalmente já tinha? Ou essa história foi contada pela metade? Primeiro de tudo, a gente tem que ser bem sincero e admitir que a história de My Little Pony não é uma das mais consistentes. Exemplo disso são os próprios Alicórnios que nunca foram muito bem explicados em termos de o que é necessário para se tornar um. A Twilight, por exemplo, passou por uma longa jornada de evolução até se transformar, enquanto sua sobrinha, a Flora Hort, já nasceu Alicórnio só por ser filha da princesa Candace. E o que seria mais aleatório senão a origem da rainha Chrysalis e seu exército de mutantes, que nasceram de uma semente estragada que brotou numa espécie de magia selvagem e virou uma árvore mágica de plantas carnívoras devoradoras de insetos. Bom, eu acho que até aqui já deu pra entender que no universo de My Little Pony a magia não obedece regras exatas, nem se comporta de maneira previsível. Tudo acontece meio que naturalmente, de forma espontânea. E você também pode ser espontâneo e me surpreender deixando seu like no vídeo e se inscrevendo no canal, hein? Por outro lado, a origem da Nightmare Moon segue um padrão muito parecido com o do Pônei das Sombras, que foi um vilão lá dos últimos episódios da 7ª temporada. Ishidian era um unicórnio com boas intenções que reuniu seus pilares da antiga Equestria, que se tornaram defensores aclamados por todos os pôneis. Porém, com o tempo, Ishidian começou a sentir muita inveja desses guerreiros e realizou um feitiço para copiar suas habilidades mágicas para tentar receber um pouco de toda essa glória. O unicórnio incompreendido foi expulso e voltou tempos depois, consumido por um desejo de vingança que o transformou no Pônei das Sombras. E mais tarde, nesse mesmo episódio, descobrimos que Stygian, na verdade, não era exatamente um vilão. O Pônei das Sombras era uma entidade que, de certa forma, o protegia, criada a partir de seus sentimentos mais sombrios. Uma força tão irresistível que ele não seria capaz de recusar sozinho. Pelo menos não depois de ter se entregado de corpo e alma. Eu não diria que o Stygian era exatamente controlado pelo Pônei das Sombras. Ele tinha uma certa noção do que aconteceria. Na verdade, em certos momentos, era ele quem estava no controle. Mas o interessante mesmo é que, se vocês notarem, o Pônei das Sombras não foi destruído. Os dois foram separados e a criatura maligna continuou viva. E é bem provável que ela já existia antes de Ishidian entrar em contato com ela. Assim como deve continuar adormecida por vários e vários anos, até que entre em contato com outro pônei cego por ódio, raiva, vingança. Bem como poderia retornar pro próprio Ishidian caso ele voltasse a experimentar esses mesmos sentimentos terríveis. Aproveita e já me conta aí nos comentários quem você acha que é o vilão mais poderoso de Equestria. Agora, onde eu quero chegar com tudo isso? Talvez eu esteja viajando muito, mas acredito que o desenho já deu evidências suficientes pra gente que a Nightmare Moon e a Princesa Luna são duas personalidades diferentes que dividem o mesmo corpo. Só que calma lá também, né? Longe de mim dizer que a Luna é uma santa prefeita da coitadolândia, que só foi vítima de um ser das trevas. Diferente do Pônei das Sombras e até mesmo da rainha Chrysalis, que meio que só teriam surgido na natureza, porque sim, foi a própria Luna quem criou a Nightmare Moon dentro dela. E isso pode ter sido indiretamente explicado no episódio Protejam Nossos Sonhos. Nesse episódio, Luna conta pras Mane Six que ela mesma criou um parasita de sonhos chamado Tantabus. Essa criatura servia como uma espécie de autopunição para a princesa que não conseguia parar de se sentir culpada por todo o mal que ela já ameaçou causar à Equestria. O Tantabus deveria servir como lembrete do quão ruim ela poderia ser. Mas será que o Tantabus realmente surgiu depois de tudo isso? Ou, na verdade, ele é a própria Nightmare Moon tentando se manifestar? No episódio, quanto mais Luna se entregava aos seus próprios sentimentos negativos, mais a criatura ganhava força e ameaçava atravessar o portal do mundo dos sonhos para se tornar o inimigo real na Equestria de verdade, o que poderia representar o desejo da Nightmare Moon de fugir da lua após ter ficado
presa lá por longos 1000 anos. No final do episódio, quando a Alicórnio finalmente aceita seu passado obscuro como parte dela, o Tantabus não desaparece. Ele volta pro corpo da princesa com uma silhueta idêntica à dela, simbolizando que por mais que Luna tente reprimir essa persona aterrorizante, a Nightmare Moon sempre fará parte dela. E se a princesa quiser manter esse seu lado controlado, vai precisar continuar se concentrando em coisas positivas e nunca mais deixar que seus sentimentos ruins a dominem de novo. Uma outra coisa que a gente pode usar como argumento de que a Nightmare Moon é uma dupla personalidade da Luna é o episódio A Vista de Luna, onde a Alicórnia se refere a si mesma no plural várias vezes, como se fosse mais de uma pessoa ali. Ela tem bastante dificuldade em encontrar um equilíbrio entre sua versão do mal e a boazinha. Fica trocando de voz o tempo todo e até explica que está usando uma linguagem arcaica da realeza. Mas pra mim, isso foi só mais uma pista de que realmente a Nightmare Moon continua ali vivendo no subconsciente dela, só esperando o momento de se libertar. Me conta aí nos comentários se você gosta da Luna ou se prefere ela como Nightmare Moon, causando o terror. Muito obrigada por assistir até aqui e hasta la vista!